Irmãos, quando nos reunimos para partir o pão, graças ao Senhor que isso para nós nunca será um ritual, e nem mesmo um memorial, porque nós cremos e experimentamos uma verdadeira realidade espiritual na mesa do Senhor. Graças ao Senhor. O Espírito Santo sempre usará esses elementos que comemos como veículos para transmitir a nós, espiritualmente, as virtudes e efeitos da morte do Redentor na cruz, renovando-nos, confirmando-nos, certificando-nos de que Ele é nosso e nós somos dele. E nada nos arrebatará das suas mãos. Então, quão preciosa é a mesa do Senhor. Irmãos, que constatação triste, sombria, nós temos ouvido nos lábios de alguns irmãos, hoje, no seio da igreja, dizendo que se nós estamos em comunhão com irmãos, comendo uma refeição comum, em qualquer lugar, mesmo que fosse num restaurante, então isso é o partir do pão. Mas isso realmente nunca será o partir do pão. E isso é ofender o Espírito Santo. Porque Ele deseja, através dessa instituição tão preciosa do nosso Senhor, usar esse tempo para realizar algo em nós que não tem nada a ver com uma refeição comum, entre irmãos em algum lugar. Não é nossa refeição, não é nossa mesa, mas é a mesa do Senhor, no qual Ele é o anfitrião. E Ele é quem disse, tudo está preparado, vinde, tomai, comei. Quão maravilhosa é a mesa do Senhor, e quanto precisamos, como assembleias, pedir ao Senhor que nos ajude, para que sejamos mais e mais e mais introduzidos na realidade espiritual envolvida nessa mesa. Então, graças ao Senhor por essa manhã, mais uma vez podemos comer, beber juntos, adorar o Senhor, voltarmos nossos corações exclusivamente para Ele e recebermos aquilo que Ele então tem intenção de nos comunicar. Um amado servo do Senhor já disse que quando realmente comemos da mesa do Senhor assim, nenhuma palavra mais precisa ser dita. Porque se o Senhor usar esse tempo para comunicar espiritualmente, com realidade, a nós, de que nós somos dele e que ele é nosso, então realmente o que mais nós precisamos ouvir? Nada mais. O Senhor já nos disse tudo. Tudo que nós precisamos. Então que bendita hora, que bendita provisão. Salmo 23 diz que o Senhor nos prepara uma mesa diante dos nossos adversários. E também o Salmo 78 diz que o Senhor preparou para o seu povo uma mesa no deserto. Que privilégio. Nós comemos da mesa do Senhor nesse deserto, nesse mundo. E também comemos da mesa do Senhor diante de nossos adversários. Louvado seja o Senhor. E comemos como um dos nossos irmãos nos lembrou. Comemos aguardando aquele dia em que nós teremos um café da manhã, como em João capítulo 21, quando aqueles discípulos desceram na praia e viram aquele braseiro e peixe e pão. Então nós poderemos comer face a face com o nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. Uma irmã, uma serva do Senhor chamada Amy Carmichael, escreveu muitos poemas e hinos maravilhosos. E ela ficou cega ainda quando adolescente. E certa vez perguntaram a ela, irmã Amy, qual é o teu maior desejo? E ela disse assim, ter nascido cega, para que minha primeira visão naquele dia fosse a face de meu amado Senhor. Senhor, renove nos nossos corações esse anseio, esse desejo por vê-lo, estar com Ele, face a face, sermos como Ele e para Ele, eternamente. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa manhã de comunhão em torno desse assunto tão precioso. Nos abra sua palavra, tenha misericórdia de nós, supere nossas debilidades e use esse tempo para pessoalmente nos falar ao coração. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos tanto porque o Senhor nos deu graciosamente com teu Filho e em teu Filho, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, conhecendo-o, servindo-o, amando-o. Senhor, nos ajuda nessa manhã
guarda nossas vidas e este lugar para que uma genuína atmosfera do Teu Espírito nos envolva, nos acomode, nos aquiete e nos conquiste. E que o Senhor mesmo venha, através da Tua bendita palavra, nos falar ao coração. Muito obrigado, porque nós somos o povo dileto do Senhor. Como Te agradecemos. Encontra caminho no meio de nós, Senhor. Abra os nossos olhos. Renova em nós um desejo ardente de, sendo para Ti, aguardarmos a Ti, com uma viva esperança, certa e segura de que estaremos contigo e Te veremos face a face. O mesmo Senhor descerá dos céus. Senhor, nos ajuda, nos supre, habilita, e oramos a Ti, ó bendito Espírito Santo, para que Tu mesmo que inspiraste esta palavra, venha agora interpretá-la novamente aos nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos inicialmente retomar rapidamente uma necessidade que ficou pendente ontem para seguirmos. O texto de Apocalipse 18, o versículo que lemos, verso 7 de Apocalipse 18, enquanto comentávamos sobre o espírito de João e o coração de João, quando de Betânia o Senhor os deixou, e então o coração de João, aquele discípulo amado e que amava o Senhor, que reclinou sua cabeça no seio do Senhor e pôde compartilhar com o Senhor algo particular e sem dúvida mais elevado do que os outros discípulos o puderam. Quando o Senhor é encoberto dos seus olhos por aquela nuvem, então o coração de João se torna como o coração de uma viúva. E por isso ele diz nos seus escritos: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. E quando ele descreve o espírito da cristandade apóstata, ou a Babilônia, ele descreve com 3 frases impressionantes. E graças ao Senhor pela atenção dos irmãos, quando nós passamos por esse item ontem, alguns irmãos, após a reunião, me lembraram que um item ficou para trás. E nós não comentamos. Por um lapso de memória. Então são 3 frases nesse versículo 7 de muita importância. Nós ontem falamos sobre 2. E vamos hoje apenas concluir então, rapidamente, e seguirmos nosso encargo. Quando, naquela culminação, como falamos ontem, aquele pequeno grão de mostarda, Mateus 13, que tem um crescimento anormal, se torna uma grande árvore, e as aves do céu, demônios, vêm aninhar-se nos seus ramos. Isso se tornou essa cristandade apóstata, desviada, não bíblica, não regida pelo cabeça, não governada pelo Espírito, uma grande árvore no qual as aves do céu se aninharam. Então a consumação dela está exatamente em Apocalipse 18, descrita em muitas características terríveis e impressionantes. E o versículo 7 coloca 3 delas que fazem um confronto direto com aquele espírito verdadeiro da igreja, do remanescente de Deus, que aguarda a vinda do Senhor Jesus. Então o que diz essa Babilônia apóstata e depravada? Em primeiro lugar, ela diz, nós vimos ontem, estou sentada como rainha. Esse nunca é o espírito da igreja. A igreja não está assentada como rainha. O apóstolo Paulo diz assim, dia após dia eu morro, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, nós naquele dia, mediante a graça do Senhor e o trabalho do Espírito Santo, incansável, maravilhoso, sério, consistente nas nossas vidas, operando em nós então a cruz, pelas circunstâncias e pela palavra. Numa outra ocasião já explicamos um pouco do significado disso. Então se falamos um sim para a cruz, o Espírito Santo usará as circunstâncias, todas elas, e usará a palavra, e para ambas nós teremos opção de dizer sim para o trabalhar de Deus pelas circunstâncias, ou dizer não, e então não recebermos o trabalho mais profundo da cruz em nós.
Também para a palavra de Deus poderemos dizer sim ou não, e então receberemos um trabalhar ou não da cruz pela palavra nas nossas vidas. Mas se então nós respondemos sim e tomamos nossa cruz e seguimos ao Senhor, então o Espírito Santo irá operar em nós de tal forma que nós iremos experimentar essa maravilha desse privilégio de nos assentarmos com o nosso Senhor Jesus no seu trono. Assim como ele disse, Apocalipse 3, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Reis e sacerdotes, mas ainda não. Agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então o espírito da igreja não é um espírito de rainha, mas um espírito de serva, assim como o nosso Senhor. Nós já vimos um pouco disso ontem. A segunda frase, viúva não sou. Isso também é uma realidade da cristandade apóstata, sim. Ela tem muitos amantes. Materiais, físicos, econômicos, políticos, como descreve o capítulo 18. Viúva eu não sou, porque se prostituiu com muitos amantes. Essa não é a igreja. A igreja é viúva, porque o Senhor se ausentou dela e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então nossa ardente expectativa é que nós possamos ver o nosso Senhor face a face. Enquanto isso, caminhamos com esse espírito, como nós citamos ontem, aqueles pelo menos 2 hinos, do nosso irmão Otmani, retratando esse espírito do arrebatamento, o espírito de viúva. Que frase importante, e quanto ela é solene para nós, para entendermos o caminho da igreja. Esse é o caminho da igreja, não é o caminho do triunfalismo religioso, e nem da prosperidade. Viúva eu sou, porque o Senhor não está aqui. Mas a última frase, então, que nós não examinamos ontem. Pranto nunca hei de ver. Essa é a Babilônia apóstata, a cristandade apóstata. Porque a igreja, o remanescente genuíno, verdadeiro do Senhor, que tem realidade espiritual, sim, experimentará pranto até que veja o Senhor face a face. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Como se algo extraordinário vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então, pranto hei de ver. Por isso nosso Senhor em Mateus 5 diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. De uma maneira ou de outra nós choraremos até que o Senhor venha, por muitos motivos. Então, esse é o espírito da igreja, não da Babilônia. O espírito da igreja que caminha aguardando o Senhor, descrito por uma antítese dessas 3 frases que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 18. Então, isso que nós ficamos devendo com relação ao assunto de ontem. Agora vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje, esperando no Senhor, confiando no Senhor, nós vamos examinar essa epístola inteira. Foi dividida em 5 capítulos, lembrando uma vez mais que esses capítulos, as suas divisões não são conteúdo do texto original, então algumas vezes nos ajudam, outras vezes nos atrapalham. Mas o que importa é que há 5 menções nessa epístola aos Tessalonicenses diretamente relacionadas à vinda do Senhor. Isso já nos soa muito especial. Nós estamos com uma epístola aberta aqui diante de nós, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde o assunto o tema é a vinda do Senhor e o seu significado para os santos. Se você ler a epístola complementar, segundo aos Tessalonicenses, o tema é a vinda do Senhor
e o seu significado para o mundo. Então leia essas duas epístolas com essa ótica. 1 Tessalonicenses para os santos. 2 Tessalonicenses para o mundo. E as duas epístolas têm como foco a vinda do Senhor Jesus. Então nós já teríamos aqui uma conferência pequena, porque nós teríamos que estudar 5 capítulos em uma conferência, né? Sendo que nós temos ainda mais uma carta adicional, 2 Tessalonicenses, que mostra, focando sobretudo a epifaneia, ou a manifestação da vinda do Senhor Jesus naquilo que se refere aos olhos de toda criatura, julgando ao anticristo iníquo com o sopro da sua boca, estabelecendo o seu reino. Que carta maravilhosa a 2ª epístola aos Tessalonicenses. Sendo glorificado nos seus santos, citamos esse texto ontem, mas também admirado nos seus santos, pelos olhos de todo mundo, de todo o universo, de anjos e até mesmo de demônios. Então, a vinda do Senhor e o seu significado para o mundo. Essa é a 2 Tessalonicenses. E a vinda do Senhor e o seu significado para os santos. Essa é a 1 Tessalonicenses. Então, se quisermos respeitar essa divisão em capítulos, e creio que podemos fazer isso nesse caso, nessa epístola, então nós vamos ver que em cada final de cada capítulo há uma menção à vinda do Senhor Jesus. Muito interessante. Então, em primeiro lugar, vamos ler esses versículos para depois caminharmos passo a passo em todos os 5. Abra, por favor, então, o primeiro capítulo. Verso 10. Vamos ver apenas os versos específicos que citam a vinda do Senhor Jesus e depois vamos examinar com mais detalhes os contextos. Então preste atenção aí. 1 Tessalonicenses 1, 10, que é o último verso desse capítulo. Diz assim: E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa é a primeira menção nessa carta. Agora vá ao capítulo 2 e de novo vá lá nos últimos versículos. Verso 19 diz assim: Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? A palavra para vinda aqui é parousia, que se refere à presença pessoal do Senhor Jesus. Nosso irmão comentou um pouco ontem sobre isso, e é interessante você notar essa distinção. Há pelo menos 3 palavras ligadas à revelação do Senhor Jesus. Uma é o Apocalipse, que significa revelação. A outra é Epifaneia, que significa manifestação. E a outra é Parousia, que em alguns lugares é traduzido por vinda, em outros lugares vinda é Epifaneia. Então há diferença na tradução em português. Mas a ideia é Apocalipse do Senhor Jesus, ou a revelação do Senhor Jesus. A epifaneia do Senhor Jesus, que é a manifestação do Senhor Jesus. E isso é tanto para os seus santos, quanto para toda a criação. E também a vinda pessoal do Senhor Jesus, que é a parousia do Senhor Jesus, ou sua presença com os santos. Então são 3 palavras. A palavra usada aqui no verso 19 é parousia, a sua presença com os santos. Então Paulo diz: quem é nossa esperança, quem é nossa alegria, quem é nossa coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? E depois vamos ver o que isso significa. Apenas por enquanto estamos citando os versículos. Vamos para o capítulo 3, e de novo para o último versículo. Capítulo 3, verso 13. A fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4, versículo 16. A quarta referência nessa epístola. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus.
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Graças ao Senhor. Capítulo 5, a última referência. Verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 5 capítulos, 5 referências, 5 implicações, 5 conexões. Então, desde o início, vamos notar isso. Essa epístola será usada pelo Espírito Santo para fazer uma conexão entre a vinda do Senhor Jesus para os seus santos, como já destacamos, que é o tema da epístola, e quais são as implicações e as conexões entre a vinda do Senhor Jesus para os seus santos e a vida e serviço atuais dos seus santos. Então, por favor, irmãos, me permitam repetir isso, porque essa é a linha que nós vamos andar aqui durante toda essa manhã. A vinda do Senhor Jesus para os seus santos e quais são as implicações dessa vinda. Quais são as conexões dessa vinda para a vida e o serviço atuais dos seus santos. Compreendeu? Então, se nós realmente estamos entendendo a vinda do Senhor Jesus, há profundas implicações para a nossa vida e serviço hoje, atuais. E é por aí então que nós vamos caminhar. Então agora vamos de volta ao capítulo 1 e vamos passar pelas 5 referências, passo a passo. Primeiro vamos ainda recordar algo aqui importante, ainda como um preâmbulo. Essa comunidade de Deus em Tessalônica, em muitos aspectos é especial. Se você ler cuidadosamente Atos 17, você vai ver que Paulo sai de Filipos, depois de ter tido aquela visão em Troade, de um varão macedônio, quando impedidos pelo Espírito Santo de ir por certo caminho, 2 vezes, queriam ir para um lado e o Espírito de Jesus não permitiu, queriam ir para outro lado e o Espírito de Jesus não permitiu. Encabeçamento de Cristo, governo do Espírito na obra de Deus. Então eles foram para Troade, que é um porto, e ali Paulo teve uma visão de um varão macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então o que o Espírito Santo, que é cabeça da obra de Deus, como nós citamos em outra ocasião, junto aos irmãos, é o único que pode estabelecer o senhorio de Cristo na vida da igreja e da obra. É o Espírito Santo. É o único, porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então ele impediu aquela equipe apostólica de ir para um lado e de ir para o outro. Por quê? Porque ele iria encaminhá-los para a Macedônia, o que seria hoje a porta de entrada da Europa. Então o Evangelho iria entrar na Europa. Graças ao Senhor. Então ali Paulo entra na Macedônia, Filipos. Ele teria que encontrar Lídia naquele lugar de oração. Quão maravilhoso é o Espírito Santo. Aquelas mulheres que concorriam para aquele lugar de oração, não havia sinagoga em Filipos. Então Paulo encontrou aquele lugar onde aquelas mulheres concorriam para a oração. E ali ele prega o Evangelho, e ali está Lídia. E depois a situação com o carcereiro de Filipos, os irmãos se lembram, quando ele foi salvo e toda a sua casa. O Espírito Santo conduzindo aqueles servos na obra de Deus. E depois daquela situação em Filipos, onde eles foram ultrajados, eles prosseguem e vão para Tessalônica. Isso é Atos 17. Passaram por mais 2 cidades e pararam em Tessalônica, onde Paulo aí sim encontrou uma sinagoga, como era seu costume. Primeiro nas sinagogas. Fazer o que na sinagoga? Mostrar pelas Escrituras e como ele podia fazer isso. Porque ele é o Saulo de Tarso, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu.
Então ele podia entrar nas sinagogas e abrir essa Bíblia, e agora fazer com ela o que nunca antes ele conseguiria fazer. Agora ele ia abrir essa Bíblia e ele ia mostrar que o Messias prometido é o Jesus de Nazaré. Então ele ia fazer isso nas sinagogas, fielmente. Paulo tinha agora uma outra Bíblia na sua mão, uma outra Torá, um outro livro da lei. E agora ele iria abrir diante daqueles judeus, e ele fez isso em Tessalônica. Agora interessante, é dito no texto de Atos 17 que alguns judeus creram. Graças ao Senhor, pelo menos alguns. Mas é dito na narrativa que uma numerosa multidão de gregos, não judeus, mas de gregos piedosos. Atos 17. E muitas mulheres distintas, diz o texto, talvez se referindo à classe social delas, mulheres abastadas, creram no Evangelho. Então, detalhe importante. A igreja em Tessalônica era uma igreja de numerosa multidão de gregos piedosos. Não era uma pequena assembleia. E de muitas distintas mulheres. E de alguns judeus convertidos. Agora, quando Paulo escreve essa carta a eles, então guarde. Paulo passou no máximo 3 semanas em Tessalônica. Pode ser menos que isso. Porque 3 sábados pode significar pouco mais de 2 semanas. Então ele passou 3 sábados em Tessalônica. Mas, irmão, que coisa maravilhosa. 3 sábados, persuadindo aquelas pessoas com relação ao Evangelho. E como ele escreveu numa outra carta, agora aos Coríntios, que o Evangelho que ele pregava era uma demonstração do Espírito e de poder. Para que a fé, no caso daqueles coríntios, não se apoiasse em sabedoria humana, filosofias, que ele poderia muito bem fazer. Sem dúvida, o Saulo de Tarso era um tremendo erudito. E falava 3 línguas, e conhecia o mundo todo da sua época, culturalmente falando, e filosoficamente falando. Esse era o Saulo de Tarso. Mas ele diz, eu não fui até vós com linguagem de persuasão, de filosofia e de sabedoria humana, mas numa demonstração do Espírito e de poder. Por que nós estamos citando isso? Porque no primeiro capítulo que nós vamos estudar agora, Paulo vai dizer que quando ele entrou em Tessalônica, a entrada daquela equipe apostólica ali foi uma entrada que gerou repercussão. Então vamos ver o que é dito aqui no versículo 8. Observe. Capítulo 1, verso 8. Porque de vós, a Assembleia em Tessalônica, repercutiu a palavra do Senhor. Então apenas para completarmos aqui esse preâmbulo, note essa palavra repercutiu. Se você examinar lá na língua original, a ideia é de um tambor tocando de uma maneira retumbante, sonora, fazendo um barulhão. Um som estridente, como de um tambor sonoro. Então ele está dizendo que isso era a Assembleia de Tessalônica. Não era um punhado de pessoas num canto do mundo, mas um som estridente, retumbante. De tal forma que deles, que Assembleia maravilhosa é essa, repercutiu a palavra do Senhor. Veja, não só na Macedônia, que inclui Filipos, Tessalônica, Bereia e outras cidades, conforme Atos 17. Mas também, verso 8, na Acaia. Acaia é a região de Corinto, a principal cidade, também Atenas, porque Paulo fez aquela sequência ali em Atos 17. Ele sai de Filipos, capítulo 16 de Atos, vai para Tessalônica, para Bereia, para Atenas, nessa ordem, onde ele discursa no Areópago. Os irmãos se lembram aquele discurso memorável, tremendo no Areópago, onde o próprio líder do Areópago se converte. Essa era a obra do Espírito através de Paulo. Aquele conselho dos Areopagitas era um conselho de 12 juízes. Eram os cabeças do Areópago. Os irmãos imaginem isso. A nata da filosofia grega estava lá no Areópago, debatendo e falando. Cada manhã tinha uma novidade. Então quando Paulo apareceu lá, ele falou, opa, vamos chamar, esse aí é um pouco diferente. Vamos ouvir o que esse aí tem para nos dizer. Eles não sabiam o que ele estava fazendo. Quando eles convidaram Paulo para ir no Areópago. Né? Porque Paulo pregou em Atos 17 e virou o Areópago de cabeça para baixo. E colocou aqueles filósofos na banca dos ignorantes. E falou assim para eles, Deus não levou em conta o tempo da vossa ignorância. Os irmãos podem imaginar isso? Esse era Paulo, esse servo de Deus. Mas ele ordena aos homens em toda parte que se arrependam.
Porque ele determinou um dia que ele vai julgar o mundo em justiça em um varão que ele acreditou diante de todos, Jesus Cristo. Então, no final, o líder do Areópago se converte, Dionísio, o Areopagita, em Atenas. E depois de Atenas, Paulo vai para Corinto, capítulo 18 de Atos, onde ele fica 1 ano e meio, 18 meses em Corinto. E de Corinto ele escreve a carta para Tessalônica. Então ele foi de Tessalônica para Bereia, para Atenas, para Corinto e já escreveu a carta para os Tessalonicenses. Ou seja, é uma carta precoce para uma igreja nova. Essa é a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Mas que maravilhosa a ênfase então dessa epístola. Toda a ênfase, a vinda do Senhor Jesus. Ali estava uma assembleia cheia de vida, no qual a palavra do Senhor repercutiu como um tambor sonoro, influenciando Filipos, Bereia e outras cidades, e até Atenas, e até Corinto, porque foi até na Acaia. Versículo 8 que nós estamos lendo aí. O testemunho dessa assembleia tremenda. Um testemunho retumbante. Mas qual foi o motivo desse testemunho retumbante? Veja, olha o verso 9 agora. Primeiro vamos terminar o verso 8. Mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que assembleia preciosa é essa? Embora tão nova, tão cheia de realidade espiritual. Então o verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam, e aí está de novo a mesma palavra, que repercussão. Viu a mesma palavra aí? Repercutiu, repercussão. Versos 8, verso 9. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? Interessante. Então aí são dois tambores. Primeiro aquela equipe apostólica. Paulo era ali, digamos, o mais notável entre eles, né? Mas havia uma equipe trabalhando ali. Silas, Timóteo, Lucas. Foi a equipe que passou por ali. Então quando eles entraram naquela região, qual foi o testemunho que foi dado? Que a entrada deles foi, da mesma maneira, retumbante. E por quê? Porque, de novo, o evangelho que eles pregavam e a unção com a qual eles caminhavam era uma demonstração do Espírito de poder. Eles não eram palestrantes de seminário, mas eram servos de Deus, que caminhavam segundo a unção do Senhor, com realidade espiritual, de Cristo como cabeça. E então a entrada deles no verso 9, repercussão. Isso gerou uma assembleia que tinha repercussão. Muito interessante. Agora, irmãos, se nós juntarmos o verso 3 e o verso 9, e é isso que nós vamos fazer agora, 9 e 10, o contexto da vinda do Senhor Jesus, vamos deixar agora esse terreno introdutório, e vamos entrar aqui nessa primeira referência à vinda do Senhor. Observe algo de valor aqui para nós, para nossa ajuda e exortação. O versículo 3, vá olhando para sua Bíblia, por favor, menciona 3 características dessa assembleia, e os versículos 9 e 10 mostram a conexão entre essas características e então o que realmente aconteceu com eles quando eles receberam o Evangelho. Então vamos fazer essa relação para ficar bem claro. Olhe lá. Paulo diz que orava por eles, no verso 2, dando graças a Deus, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, note agora o verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, ele vai dizer 3 coisas. Note as 3. Primeiro, a operosidade da vossa fé. Primeiro. Segundo, a abnegação do vosso amor. Terceiro, e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 características que marcavam aquela assembleia. Você vê por que Paulo diz em Coríntios 13, agora pois permanecem, o quê? A fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém o maior deles é o amor. E ontem nós explicamos por quê. Porque o amor é a consumação da fé e da esperança, né? Então, esses 3 elementos estão citados aqui. Agora, o versículo 9 e 10 são uma explicação de como essa operosidade da fé, essa abnegação do amor e essa firmeza da esperança se expressavam entre os Tessalonicenses. Então, preste atenção. Verso 9. O que
significa a operosidade da fé dessa assembleia. Frase do verso 3, a primeira frase. Operosidade da vossa fé. Não é uma fé intelectual, não é uma fé teórica, é uma fé que tem resultados. É uma fé com obras. Tiago, uma epístola que Lutero não entendeu. Nunca. Nem até sua morte. Ele dizia que não poderia combater o sistema católico romano com uma espadinha de palha, que era a epístola de Tiago. Ele precisava de Romanos de Gálatas, que era uma espada de aço afinada. Mas isso não é verdade, porque Lutero não entendeu Tiago. Tiago não diz que nós somos justificados pelas obras. Tiago diz que a fé que justifica nunca está sozinha. E quando nós somos justificados pela fé, essa fé tem obras. Então a fé sem obras é morta. Esse é o tema de Tiago. Então, operosidade da vossa fé, fé com obras. No caso dos Tessalonicenses, quais eram as obras da fé? Veja o versículo 9, que vai deixar bem claro. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como. Agora, vamos parar de novo. Porque aqui vão citar, de novo, 3 coisas. E esses 3 elementos aqui, finais do verso 9 e o verso 10, eles são a explicação do verso 3. Você está entendendo, irmão? Está acompanhando? Então, qual era a operosidade da fé deles? Por que a fé deles era operosa? Como diz o verso 3. É porque, olha para o verso 9, eles deixaram os ídolos. Você vê? Essa era a prova de que a fé deles era real, era operosa. Deixaram os ídolos. Operosidade da vossa fé. Agora olha a próxima frase. E vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. O que significa isso? Abnegação do vosso amor. Em que sentido? Eles se converteram, mas não só se converteram, mas converteram para o quê? Para servirdes. E essa era a abnegação do amor deles. Eles entenderam que eles se converteram para servirem e não para serem servidos. Os convertestes para servirdes. A abnegação do vosso amor. É a frase do versículo 3. E a última frase do verso 3, o que diz? Paulo também louva o Senhor porque eles tinham uma esperança firme em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Em que sentido eles tinham uma esperança firme? A explicação está no verso 10. A terceira característica deles. Para aguardardes dos céus o seu Filho. Essa era a sua firmeza de esperança. O Senhor Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou, que nos livra da ira vindoura. Então, os versos 9 e 10 são a explicação do verso 3. Repetindo então, aquela assembleia tinha uma fé com obras, uma fé operosa, porque deixaram os ídolos. Tinha uma abnegação de amor, porque se converteram para servir. Irmãos, que marca importante é essa da vitalidade de uma assembleia. Quantas vezes, amados irmãos, que assunto prático é esse? Nosso encargo, nossa intenção é essa. Igreja não é, como já falamos tantas vezes, não é um seminário, é a casa de Deus. Quanto a palavra de Deus precisa ser aplicada, não é? Nas nossas vidas. Então, que frase importante é essa? Porque como erramos como assembleia nesse sentido? Quantos de nós se convertem para ser servidos? Porque não compartilhamos do verdadeiro Espírito do Senhor Jesus. Quantas vezes nós nos emburrecemos, para não dizer aborrecemos, não é? Mais do que aborrecemos, nós emburrecemos. Quando nós cobramos, criticamos, colocamos fardos nos ombros dos nossos irmãos, que não atentam para nós, que não cuidam de nós, que não vêm a nós, que não nos visitam, que não se importam, não é? Porque nós somos o centro da Assembleia. E nós nos convertemos para ser servidos. E ai daqueles que não nos servirem. Especialmente os irmãos mais velhos, irmãos e irmãs mais velhos, responsáveis. Mas assim não era Tessalônica. Eles se converteram para servirem. Bem-aventurado, mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, há 3 motivações, pelo menos, pela qual podemos viver a vida cristã. Mateus 19, naquela situação, mais de uma situação do Senhor, com discípulos, com o jovem rico, deixa tão claro esse assunto. Aqueles discípulos disputavam tronos, os irmãos se lembram, como nosso Senhor lidou com eles. Qual era a motivação deles? Receber. Eles estavam seguindo ao Senhor para receber, porque eles queriam assentar um na direita e o outro na esquerda do Senhor na glória. Por isso eles estavam seguindo o Senhor. Estavam desejando muito isso. Colocaram até a mãe deles para ajudá-los a fazer esse pedido para o Senhor.
Mãe é mãe em qualquer lugar desse universo. Né? E a mãe desses dois adultos, vocês não eram adolescentes, diz pelo menos um dos evangelistas, que ela foi com seus 2 filhinhos. Preciosa mamãe. O Tiaguinho e o Joãozinho. E a sua mamãe. Chegaram diante do Senhor e a mamãe era mais velha. E então a mamãe foi ousada. Sabe o que a mamãe disse? A mamãe mandou o Senhor mandar. Ela olhou para o Senhor e disse assim, ordena, manda, que esses meus 2 filhos se assentem, um do teu lado esquerdo, outro do teu lado direito, na tua glória. Que mãe ousada essa, né? Mãe perde a noção das coisas. Né? Então nosso Senhor respondeu assim, não sabeis o que pedis. Vocês se lembram o que o Senhor disse? Podereis vós beber o cálice que eu estou para beber? E de novo eles fizeram como crianças. Criança quando não sabe o que responder, ela faz assim. Né? Então eles disseram, podemos. Nem sabiam o que era o cálice que o Senhor ia beber. Né? Então o Senhor falou, é assim? Então bebereis o cálice. E eles beberam, não foi? Mas quando beberam, beberam com realidade. Mas naquele momento eram só crianças. Crianças adultas. E Tiago, então, foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Teve seu pescoço cortado em Atos 12. E João. João viveu uma longa vida, seguindo o Senhor e tomando sua cruz, dia após dia. Um bebeu o cálice instantaneamente, como um mártir. O outro bebeu o cálice toda a sua vida. Tiago e João. Então a primeira motivação da nossa vida cristã, motivação espúria, é receber. Essa era a motivação deles. Depois o Senhor trata com o jovem rico, no mesmo contexto. Os irmãos se lembram. E de novo uma motivação é exposta. Que farei para herdar a vida eterna. Qual era a motivação daquele jovem? Porque ele não seguiu o Senhor. Quando o Senhor falou, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. No caso dele, esse era o remédio. Não havia outra solução. Então ele não pôde seguir o Senhor. Porque qual era a sua motivação? Medo de perder. Então a primeira motivação pela qual podemos tentar viver a vida cristã é desejo de ganhar. Esse era Tiago e João. A outra motivação é medo de perder. E por causa disso aquele jovem não pôde seguir o Senhor. Então nosso Senhor Jesus agora vai falar qual é a verdadeira motivação para viver com Ele, servi-lo. Não é desejo de ganhar, como os 2 discípulos, e nem medo de perder, como o jovem rico. Mas é a graça de dar. Então ele dizia, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então essa é a única motivação capaz de governar nossa vida cristã. Servir e dar. Então se você, irmão, tem medo de perder, você nunca vai poder seguir o Senhor. E se você tem desejo de ganhar, você também nunca vai poder seguir ao Senhor. Porque seguir ao Senhor é servir e dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar. E esse era os Tessalonicenses. Vos convertestes para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa era a abnegação do seu amor. Mas a última frase que é o nosso foco, a firmeza da vossa esperança. E como ela se explica? Verso 10. Eles se deixaram os ídolos, que maravilha. Eles se converteram para servir, que maravilha. Mas está incompleto ainda. Eles aguardavam dos céus o seu filho. Uma viva esperança. Eles sabiam que deixar os ídolos não era o fim. E nem servir era o fim. Eles sabiam que o fim era ver o seu Senhor face a face. Então, para aguardardes do céu o seu filho. Bendita esperança, santa expectativa. E no caso dos Tessalonicenses, Paulo adorava o Senhor porque eles realmente tinham essa esperança. Então, irmãos, mais uma vez o Senhor chame a atenção de todos nós, seus filhos, seus servos, seus amados, para essa nota. A igreja não é o fim. A obra de Deus não é o fim. Há muitos filhos e servos do Senhor que têm perdido o Senhor na igreja do Senhor. E têm perdido o Senhor na obra do Senhor. Quão importante é afinarmos o nosso coração. Porque Ele mesmo foi quem nos chamou. E a nossa santa expectativa é vê-lo e estar com Ele. Sim, a igreja é uma bênção. E a obra do Senhor também é uma bênção. Mas não são o propósito final. Então esse era o coração dessa assembleia, nessa primeira nota relacionada à vinda do Senhor. Vamos passar para a próxima nota. Capítulo 2 agora. Já lemos o versículo 19. Recorde aí, não precisamos reler.
Agora vamos precisar ir também devagar nesse capítulo lindo, cheio de conteúdo, e vamos extrair lições importantes aqui. Leia esse capítulo detalhadamente, porque vamos tentar colocar um esboço nesse capítulo. Esse capítulo 2 da Epístola aos Tessalonicenses é um capítulo sobre a responsabilidade e a recompensa do serviço cristão. Muito interessa a todos nós, porque todos nós somos os servos do Senhor, como nós já falamos. A nossa motivação, se é correta, é servir e dar. Então aqui está um capítulo sobre a responsabilidade no serviço e a recompensa no serviço. Agora veja que interessante. Recompensa é tratada em 2 versículos. São exatamente os versículos 19 e 20. Como que essa recompensa do serviço é registrada nesses versículos? Confira aí. Paulo está dizendo assim, vamos mudar esse versículo para outras palavras, para procurarmos entender. Paulo está dizendo que quando o Senhor Jesus voltar, na sua parúcia, na sua vinda, ele então, Paulo e os seus cooperadores, eles terão a alegria, a coroa, como ele diz, e o privilégio de fazer o seguinte, apresentar aquela assembleia de Tessalônica como uma oferta de amor ao Senhor. Olha que coisa preciosa é essa. Porque eles tinham cooperado com o Senhor. Não com o que eles queriam, da maneira que eles queriam, como eles entendiam, mas eles sabiam que eram cooperadores do Espírito Santo, segundo o Espírito Santo. Então eles sabiam que o assunto não ia parar aí. Que então se eles fossem cooperadores fiéis realmente, edificando, exortando, consolando, nós vamos ver que ele diz isso ali no verso 12 do capítulo 2. Então se eles fizessem esse trabalho fiel, exortando em todo o tempo, consolando em todo o tempo, admoestando em todo o tempo, até que o Senhor viesse, quando o Senhor viesse, eles poderiam desfrutar algo. Eles iam apresentar ao Senhor na sua parúcia. Eles iam apresentar essa assembleia de Tessalônica como uma oferta de amor ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como nós devíamos olhar uns aos outros assim. Porque é isso que nós somos. Que mal tem feito para a igreja a psicologia acadêmica, junguiana, freudiana, seja lá o que for. Que mal tem feito. Porque nós temos entrado por esses assuntos de uma maneira tão inadequada, indevida, tratando os assuntos que são espirituais de forma psicológica, filosófica, chamando a atenção cada um para o ego do outro. Ah, irmão, sim, irmão, você tem razão mesmo, que pena, não é? Aquele irmão nunca deveria ter falado isso de você. Que tristeza, né? Que mal tem causado a psicologia, que começa com eu e com para mim, né? Eu, para mim. Psicologia se resume assim, levante todo dia, olhe para o seu espelho e diga assim, que ser maravilhoso você é. Você é único. Não deixe que ninguém passe por cima de sua cabeça. Né? Então, irmãos, quão diferente é o Evangelho. O Evangelho nos ensina a levantar cada manhã, olhar para o espelho e dizer assim, você é a causa do seu cativeiro. Toda a causa do seu cansaço é esse que você está vendo. Esse é o Evangelho. Né? Então, irmãos, quanto nós precisamos aprender a seguir o caminho do Senhor. Não o caminho da psicologia, nem da filosofia. Então, Paulo diz, exortando, admoestando, consolando. Porque na vinda do Senhor Jesus, seja em que esfera for, por favor, preste atenção aqui. Você não precisa ser um profeta, um mestre, um apóstolo, um evangelista. Esqueça esse assunto por enquanto. Você precisa ser só um bom pai. Um bom marido, se você não tem filhos, um bom marido. Para que na parúcia do Senhor Jesus, você tome sua esposa e diga assim, Senhor, está aqui uma oferta de amor para o Senhor. Pela tua graça, pela tua bondade, eu pude trabalhar nesse terreno aqui, pelo teu Espírito. E agora ofereço minha esposa como uma oferta de amor para o Senhor. O Senhor confiou ela para mim, agora eu estou devolvendo ela para ti. Ah, irmãos, cada um de nós tem essa responsabilidade. Ovelhas que nos foram confiadas. Nossa esposa, nossos filhos. E às vezes o Senhor nos confia mais, não é? Além disso, outros irmãos. Isso cabe a Ele, na maneira dEle, dependendo do trabalhar dEle, da escolha dEle, da vontade dEle. Então que privilégio nosso, na parúcia do Senhor, poder tomar esses que nos foram confiados em qualquer esfera que for, e poder dizer, Senhor, isso é uma oferta de amor para Ti. Porque nós exortamos, porque nós consolamos, e porque nós admoestamos. Então, na parúcia do Senhor, nós vamos apresentar. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai
nos recompensar. Que coisa maravilhosa. É quase que incrível uma coisa dessa. Senhor, podemos recompensar. Porque por mais e mais que façamos, nós temos aquela frase gravada em nós. Somos servos inúteis. Porque fizemos apenas o que nós devíamos fazer. Mas o Senhor vai nos recompensar. Então, irmãos, que Ele abra os nossos olhos. O nosso serviço atual tem tudo a ver com a vinda do Senhor. Você sabe que isso explica a expressão de João, 1 João 2, quando ele diz assim, quando Ele se manifestar de novo, é essa vinda do Senhor, nós não nos afastemos dEle envergonhados. Sabe o que vai nos envergonhar quando o Senhor Jesus voltar? Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos tomar nossa esposa e dizer, Senhor, é uma oferta de amor para Ti. Nós não podemos tomar nossos filhos e dizer, é uma oferta de amor para Ti. Nós não podemos tomar irmãos e podemos dizer, é uma oferta de amor para Ti. Isso vai nos envergonhar, porque nós não fizemos nada. Então, irmãos, esse capítulo 2 é um capítulo penetrante, porque ele vai ligar a responsabilidade do serviço cristão à recompensa do serviço cristão. Compreendeu isso? Então agora vamos entrar nos méritos, nos pormenores. Quais são as responsabilidades do serviço cristão? Vamos entrar nelas. E vamos selecionar uma a uma, para que você anote aí, leve aos pés do Senhor, ore e, se for necessário, chore, para que o Senhor possa nos conduzir à maior realidade. Então vamos à primeira responsabilidade, capítulo 2. Vamos ver os versos 1 e 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Claro que não. Nós já lemos no verso anterior que foi uma entrada retumbante, de repercussão, não é? Daqueles irmãos que entraram ali e pregaram o Evangelho na unção do Espírito, né? Agora o verso 2 está aqui a primeira lição, primeira responsabilidade de todos nós na esfera de serviço cristão que nos foi confiada. Como nós falamos, nas mais íntimas e básicas. Marido, pai, esposa, mãe, nas esferas da assembleia e daí em diante. Nas esferas da obra, né? Verso 2, primeira responsabilidade. Vamos colocá-la assim. Suportar sofrimentos. É aqui que Paulo começa, é aqui que nós temos que começar, é aqui que a palavra de Deus começa, é aqui que o evangelho genuíno começa. Porque tem um evangelho que não é evangelho. É um outro evangelho, conforme Paulo diz em Gálatas 1 e Pedro diz em 1 Pedro 5. Que tem um evangelho que é um evangelho de bolha, um evangelho de triunfalismo, que é um falso evangelho. Pedro, quando escreve a epístola dele, unindo sofrimento, com glória, como nós falamos ontem. Ele conclui assim, 1 Pedro 5,10, dizendo que Deus mesmo, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. E já falamos ontem que um pouco é a vida inteira, conforme Pedro. Depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E sabe o que ele diz depois desse versículo? Preste atenção, na sequência. 1 Pedro 5,10 e os versos seguintes. Ele fala assim, e eu vos exorto, esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Não é um verso importante? Porque Pedro está dizendo que a genuína graça de Deus é uma graça que anuncia que aqueles que têm a graça vão sofrer por causa das responsabilidades da vida cristã, do serviço cristão. Agora, graças ao Senhor, porque isso é paradoxal, maravilhosamente paradoxal. Vamos sofrer e vamos alegrar. Vamos sofrer e vamos estar cheios de gozo. 2 Coríntios capítulo 6. Nada tendo, mas possuindo tudo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Entristecidos, mas sempre alegres. Paulo estava doido quando escreveu esse capítulo, será? Não. Esse é o paradoxo da vida cristã. Só o cristão pode experimentar isso. Entristecido, mas sempre alegre. Pobres, enriquecendo muitos. Nada tendo, possuindo tudo. Que maravilha, não é? Paradoxo da vida cristã. Porque há uma fonte em nós que não pode ser tocada, que é o próprio Senhor, pelo seu Espírito. Nada pode tocar essa fonte. A questão é o quanto estamos bebendo dela.
Porque no que se refere às questões nossas, exteriores, do serviço, do relacionamento, da convivência, da obra, da igreja até, e até no relacionamento com o mundo, com os ímpios, a palavra é sofrimento. Nós sabemos, nós não somos ingênuos, não é? Mas graças ao Senhor, no meio disso tudo, a fonte não pode ser tocada. Nunca. Há uma tradução linda, alternativa de um homem de Deus, chamado J.B. Phillips, de Filipenses 4, 10 a 13. Aquele lindo texto. Onde alguns tiram só o verso 13, faz um adesivo e prega no ouvido do carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é triunfalismo religioso. Né? Uma frase tirada do contexto. Tudo posso. Então, eu escolho o que eu quero e nele eu tudo posso. Você vê o perigo? Mas não é o que o texto está dizendo. O texto começa no verso 10 e não no 13. Esse tudo posso é no 13. Você tem que ler desde o 10. Aí você vai ver o que é tudo posso. Sabe o que é tudo posso? Posso viver na humilhação. Posso viver na honra. Posso viver na escassez. Posso viver na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Que lindo, não é? Quando Paulo tinha abundância, ele não confiava na abundância. Quando nós temos abundância, nós temos um senso de autossuficiência, não é? Eu tenho, né? Então Paulo diz, eu tenho abundância, mas a abundância não me toca. Quando tenho abundância? Ela não me toca. Sei viver na abundância, sem me considerar autossuficiente. Mas também ele experimentou escassez e muita. Então ele diz, sei viver na escassez. E a escassez também não o tocava. Quando nós temos escassez, qual é o espírito que deseja nos tocar? Murmuração. Por que eu não tenho? É a primeira pergunta. E o irmão tem, o outro irmão tem, aquele não tem. E eu não tenho. Né? Paulo nunca fazia essa pergunta. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós somos honrados, qual é o perigo, a tentação que acompanha a honra? Um homem é provado pelos louvores que recebe. A tentação da honra é a soberba. Então Paulo disse, eu sei ser honrado, porque ser honrado é um caminho muito difícil. Porque a soberba anda ao lado da honra. Não que haja mal na honra. O Senhor nos manda honrar nossos pais, nos manda honrar os anciãos, nos manda honrar uns aos outros. Né? O problema não está na honra, está na soberba, que anda a par e passo com a honra. Então Paulo diz, eu sei ser honrado, e ele não se ensoberbecia. Mas também ele diz, eu sei ser humilhado. Quando somos honrados, o perigo é a soberba. Quando somos humilhados, o perigo é a depressão. Nós mergulhamos em nós mesmos. Ou eu sou o mais miserável. Quantas vezes falamos assim, né? Sem realidade. Eu sou o mais miserável, falamos diante do Senhor. Aí quando o irmão do nosso lado diz assim, Senhor, abençoa esse miserável. Aí nós ficamos bravos. Né? Outro não pode dizer que eu sou miserável, só eu. Não é? Então Paulo diz, eu sei viver na humilhação. Não é? Sem se deprimir. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Naquele, em união com aquele que me fortalece. Isso é uma vida livre. Livre da honra e livre da desonra. Isso é uma vida livre. Livre da abundância e livre da escassez. Isso é uma vida livre, não é? Que maravilha, irmão. Então, voltando ao tema principal, primeiro item do capítulo 2, da responsabilidade do nosso serviço cristão. Nossa responsabilidade é suportar sofrimentos. Deixa eu me recordar só mais um versículo para seguir. 1 Pedro 4, 1 e 2. Uma ilustração aí. Pedro diz assim, tendo Cristo, nosso Senhor, sofrido na carne, armai-vos. Queria que você notasse essa palavra. Armai-vos. Ela é forte. Armai-vos vós do mesmo pensamento. Ele está dizendo que esse pensamento deve revestir nossa mente como uma armadura. Nós devemos estar certos de que será assim. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós do mesmo pensamento. Em outras palavras, Pedro está dizendo, tende uma mente disposta a sofrer. Porque se nós não temos uma mente disposta a sofrer, se nós somos avesso ao sofrimento, nunca poderemos avançar nem na vida e nem no serviço cristão. Porque quando Pedro fala, 1 Pedro 4,11, que o sofrimento, 4,12, que o sofrimento não é algo extraordinário, então Pedro está dizendo que o sofrimento é algo ordinário. Sim? Que nós deveríamos levantar toda manhã e ter certo escrito no nosso caderninho que os sofrimentos para hoje estão reservados. Né? Porque o sofrimento é algo normal e ordinário na vida cristã. É a ordem do dia. Então Pedro diz, não estranheis.
E é isso que Paulo diz a nossa primeira responsabilidade. Verso 2. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Irmãos, ler essas palavras é tão fácil para nós, não é? Elas estão aqui no papel, a letra está aqui. Mas sabe quem está escrevendo isso? Aquele que teve os lombos rasgados em Filipos. Você se lembra disso ou não? Teve os seus lombos rasgados em Filipos. Você foi açoitado e amarrado no tronco, no cárcere. E foi ultrajado. Leia Atos 16. Então essa foi a experiência de Paulo, o servo do Senhor. Então ele está dizendo que eles encontraram pelo Senhor e pelo Espírito ainda ousadia para mal sair de uma experiência dessa e entrar em Tessalônica e ir na sinagoga, abrir a Bíblia para os judeus e pregar o Evangelho. Sabe o que podia ter acontecido? Ser apedrejado. Em cima das varadas ainda vinha pedra, né? Mas ele diz, tivemos ousada confiança no nosso Deus. Ou seja, Paulo e os seus cooperadores tinham sim uma mente disposta a sofrer. Por isso eles serviram tão fielmente. Atos capítulo 20, a mesma coisa, escrita de uma maneira tão linda. Atos 20, 24. Paulo fala assim, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu complete a minha carreira e o serviço que eu recebi do Senhor Jesus, para dar pleno cumprimento ao Evangelho. Então essa primeira responsabilidade, vamos notá-la, suportar sofrimentos. Com relação à vinda do Senhor Jesus, não esqueça, é assim que o capítulo vai terminar. Porque se nós não suportamos sofrimentos na vida conjugal, na vida relacional, na vida com nossos filhos, exortando, admoestando, consolando, na vida com os nossos irmãos, nós não teremos nada, frisando isso novamente, para apresentar para o nosso Senhor como oferta de amor. Porque nós olhamos para dentro de nós, amamos a nós mesmos, nos aborrecemos, nos emburrecemos e nos fechamos para tudo e para todos. Uma mente não disposta a sofrimento. Vamos deixar isso para lá, é mais difícil, é mais fácil ficar quieto, é melhor não mexer, é melhor não falar, não é? Como nós falamos. Então essa primeira responsabilidade no serviço cristão, suportar sofrimentos. Vamos para a segunda, verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Interessante a palavra dolo aqui. Ela fala como que de um anzol que é escondido dentro da isca, né? Para assim então capturar ali a presa. Dolo, uma isca, um anzol. Paulo está dizendo que não era assim que ele pregava o Evangelho, não é assim que ele vivia entre os irmãos. E o verso 4, está aqui a segunda marca que nós vamos citar, da responsabilidade no serviço. Veja, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Segunda responsabilidade no serviço, com vistas à vinda do Senhor, é termos uma consciência aprovada. Nós não vamos gastar muito tempo nisso aqui não, mas a Bíblia gasta muito tempo nisso aqui. Hebreus 13, 18, 2 Coríntios capítulo 4 e muitos textos mais. 1 Timóteo capítulo 1, falando sobre o lugar da consciência no serviço ao Senhor. Mantendo fé e boa consciência. Senso de que Deus aprova. Porque alguns rejeitaram esse senso de aprovação de Deus, por causa de homens, agradar a homens, o jeito dos homens, vamos acomodar, vamos ver como é que faz, não é? Negaram uma boa consciência e vieram a naufragar na fé. Então a segunda responsabilidade do serviço cristão, sermos aprovados por Deus em nossa consciência, de que estamos realmente servindo ao Senhor. Muito importante. Porque se nós negociarmos com a consciência, que é uma função do nosso espírito, não da nossa alma, graças ao Senhor, creio que já falamos isso uma vez com os irmãos, mas me permito fazer essa única nota aqui, não vamos seguir sem ela, porque é tão prático, tão importante. O Espírito Santo, ele tem um acesso direto à nossa consciência. Não passa pela nossa mente, nem vontade, nem sentimentos, nem nada. Ele tem um acesso direto à nossa consciência. O problema é que quando o Espírito Santo fala à nossa consciência, e lá se acende aquele sinal verde, vai, siga. Ou então o sinal amarelo acende, dizendo, presta atenção, tenha cuidado, olha o que você está ouvindo, olha o que você está falando, olha o que outros estão falando. Sinal amarelo.
Ou então o sinal vermelho que diz, fecha a boca agora, para, saia daqui, fuja. E muitas outras coisas mais que tem a ver com o sinal vermelho. E nós vamos negociar com a nossa mente. Nós vamos dizer assim para o Espírito Santo, espera um pouco mais. Deixa eu ouvir um pouco mais. Deixa eu ficar um pouco mais. Não é? Então alguns rejeitaram uma boa consciência e vieram a naufragar na fé, fazendo concessões à carne. Romanos 13 também diz isso. Revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne. Disponhar é fazer, dispor, né? É fazer dispensa. Não faça dispensa para a carne. Não faça concessões para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13. Então, aprovados por Deus, importante, irmão. No nosso relacionamento conjugal, não faça nada com a sua esposa que você não tenha um senso de que Deus está aprovando. Em palavras, no espírito, no tom de voz, na maneira de lidar, de agir, de reagir. Se fez e o Espírito te convenceu de erro, vá aos pés do Senhor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não é? Então, aprovados por Deus. Quão importante essa segunda marca. Isso tem tudo a ver com a vinda do Senhor. Porque se negarmos esse senso da nossa consciência, nós iremos agir errado, fazer errado, trabalhar errado, relacionar errado. E qual o resultado? Na vinda do nosso Senhor, nós não teremos nada para apresentar, como nós já falamos. Por isso, não esfacele esse capítulo. Veja que tudo que Paulo fala sobre a responsabilidade do serviço vai culminar na recompensa. Muito importante você ver isso. Nossa coroa, nossa alegria em que exultamos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, Pai, vai dar contas ao Senhor Jesus? Queira você ou não, não depende de você, depende dele, ele quer. Você vai responder ao Senhor pela sua esposa, pelos seus filhos. Então, senso de sermos aprovados. Segundo aspecto. Vamos para o terceiro. Verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, e nem de intuitos gananciosos, uma motivação espúria de ganhar, como já falamos, né, no início, na vida, no serviço cristão. Ganância. Deus diz, é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis. Palavra linda que Paulo usa aqui para dócil, gentil. Entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos? Vamos colocar aqui uma terceira marca, importantíssima, a nossa responsabilidade, no serviço cristão. Nunca buscar glória pessoal. Irmãos, esse parece um assunto simples, mas não é simples. Deixe-me citar um exemplo, irmãos. Vamos ilustrar. Tem uma chave, um verso bíblico, que é um verso-chave para se entender o que o nosso Senhor Jesus chama de tomar a cruz, ou do caminho da cruz. Por favor, preste atenção nisso. Vou te dar os textos para você anotar e depois fazer o seu estudo particular. Caminho da cruz. O que o Senhor chama de caminho da cruz? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Esse é um verso-chave. Nosso Senhor o usou pelo menos 4 vezes. Se você examinar nos evangelhos onde esse verso aparece, você vai ver 4 contextos diferentes. Um deles tem a ver com essa marca que nós estamos destacando aqui. Não buscarmos glória pessoal. Então vou citar os outros só de passagem, senão nós vamos derivar para outro estudo aqui. Mateus 10. Depois você confira lá. Primeiro contexto. Mateus 10, 38 em diante. Nosso Senhor vai usar esse versículo. Quem ama a sua vida perde, e quem perder a sua vida por minha causa achá-la-á. Em qual contexto? Afeições naturais. Ele vai dizer, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que contexto que ele está abordando aí? Afeições naturais. Não é? Mostrando que a nossa relação com ele supera afeições naturais. Não significa que o nosso relacionamento com ele exclui afeições naturais. Em hipótese nenhuma. Mas está dizendo que a afeição com ele tem primazia, a relação com ele tem primazia sobre as afeições naturais. Então, se as afeições naturais competem com o Senhor, nós vamos contra as afeições naturais. Né? Então, o primeiro contexto é esse aí, sobre o caminho da cruz ligado às afeições naturais. O segundo é Mateus 16, quando nosso Senhor trata com Pedro, e por causa de Pedro dizer a ele, salva-te a ti mesmo, ou tem compaixão de ti. Que contexto é esse então? Autopiedade.
Irmãos, autopiedade, me perdoe a força da palavra, mas é assim que a vejo, é como um demônio que nos persegue. Tem compaixão de ti, tem compaixão de ti, tem compaixão de ti. Olha mais para você, isso não está certo. Olha o que fizeram com você. Você não merece, isso é indigno, isso é injusto. Não é? Tem compaixão de ti. Foi isso que Pedro falou para o Senhor. E nosso Senhor conhece tão bem esse demônio, que ele olhou para Pedro e disse o quê? Arreda-te de mim, Satanás. A autopiedade é o espírito do inferno. Tem compaixão de ti. Arreda-te, Satanás. Então está aí de novo o caminho da cruz, ligado à autopiedade. Se nós voltarmos os olhos para nós mesmos em autopiedade, seja em que nível for, nunca andaremos no caminho da cruz. Terceiro contexto, Lucas 17. Talvez amanhã examinemos esse contexto com detalhes, porque ele é um texto maravilhoso sobre a vinda do Senhor, citando a vida de Noé e a vida de Ló. Muito impressionante esse texto, Lucas 17. E nosso Senhor de novo menciona a chave ali. Quem quer salvar sua vida, perdê-la. Quem perder sua vida por minha causa, achá-la. Lucas 17. Mas o contexto muda totalmente. Agora não é afeição natural, como Mateus 10. Não é autopiedade, como Mateus 16. Agora é amor ao mundo. Lucas 17. Então, se nós amamos ao mundo, nunca iremos andar no caminho da cruz. Também não vamos entrar em detalhes por enquanto sobre isso. E agora chegamos a João 12. Último contexto. Nosso Senhor também usa a expressão João 12, 20 em diante. Quem ama a sua vida perde, quem perder a sua vida por minha causa achará. E de novo o contexto é totalmente distinto. E o contexto é glória pessoal. Impressionante aquele texto. No capítulo 11, o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro. Foi algo impressionante. Um defunto de 4 dias. Tá lindo aquele texto, irmãos? O Senhor chega naquele lugar de mortos, ele diz assim, Lázaro, sai para fora. É precioso? Só essa frase? Sabe por que ele disse, Lázaro, sai para fora? Porque se ele chegasse ali naquele cemitério e dissesse, sai para fora, todos os mortos sairiam. Então ele teve que chamar só o Lázaro, porque não era a hora dos mortos saírem, né? Porque é dito no capítulo 5 de João, que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e aqueles que ouvirem, viverão. Então ele teve que chamar só o Lázaro, por enquanto. Né? Esse é o nosso Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Então ele disse, Lázaro, e o Lázaro falou, presente. Né? Sai para fora. Então esse foi o capítulo 11. Diz a palavra de Deus que judeus estavam crendo no Senhor por causa da ressurreição de Lázaro. Depois ele entra em Jerusalém, uma entrada triunfal, aclamado como rei. Hosana, Hosana, é ele, o rei que vem em nome do Senhor. Não é uma hora maravilhosa? Lázaro ressuscitado, judeus crendo no Senhor. Ele entra em Jerusalém, é ele mesmo, Hosana, né? Por enquanto, né? Entrando naquele jumento. E ainda não terminou o assunto. João 11 e 12. Quando ele chega em Jerusalém, ele recebe uma notícia. Vem a ele Filipe, de Betsaida, com seu irmão André, 2 outros agora, para fazer confusão também, não é? Vem para o Senhor e diz assim, mestre, os gregos querem te ver. Os irmãos imaginam como é que essa notícia foi dada para o Senhor Jesus? Dá para nós imaginarmos. Eles devem ter pensado assim, chegou a nossa hora. Agora os gregos querem ver. Ah, Lázaro ressuscitou. Os judeus estão acreditando. E ele entrou em Jerusalém dizendo, Hosana, ouvindo Hosana, Hosana, é o rei. E agora ainda para complementar a cereja do bolo. Os gregos querem uma audiência particular com os nossos mestres. A nata, o berço da filosofia, né? A cultura na época. Querem uma audiência com o Senhor. Então os dois estavam muito entusiasmados. Um não conseguiu ir sozinho, teve que chamar o irmão dele. Vamos lá contar para Jesus o que está acontecendo. Ele vai ficar entusiasmado. Então eles disseram, mestre, os gregos querem te ver. Aí, nosso Senhor Jesus responde assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Não sei como eles não caíram de infarte. Dizendo, é mesmo, é a hora de chegar, chegou a hora. O Filho do Homem vai ser glorificado. E sabe o que ia acontecer com ele? Eles são os 12 ministros. O Senhor ia sentar no trono principal e ia ter 12 tronos para os 12 ministros atrás dele. Então eles ficaram muito empolgados. É chegada a hora. Mas sabe como o Senhor completa esse versículo? Escuta. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Que maravilhoso Senhor. Ele não foi convencido pela conversão dos judeus, pelo Hosana, Hosana, é o Senhor mesmo, nós estávamos te esperando. Os gregos querem te ver. Não. O grão de trigo caiu na terra para morrer. Porque se não morrer, os judeus, os gregos, os endemoninhados ficarão só.
Mas se ele morrer, ele produzirá muito fruto. Não é? Ou seja, nosso Senhor não se corrompeu em busca de glória particular. Glória pessoal. E esse é o reflexo na vida de Paulo. Versos 5 a 7 que nós lemos. Veja o verso 6. Jamais andamos buscando glória de homens. Mas isso é o que Filipe e André queriam. E todos os outros. Né? Então está aqui mais uma responsabilidade nossa no serviço cristão. Importantíssima. O Senhor nos ajude a ver isso. E isso tem tudo a ver com a vinda do Senhor. Porque se nós estivermos buscando glória uns dos outros, e bajulando uns aos outros, então nós não teremos nada para apresentar para o nosso Senhor na sua vinda, santos edificados, porque nós somos bajuladores, enganosos, né? Cheios de artimanha, buscando agradar homens, buscando consenso. Que palavra delicada essa. Se é consenso espiritual, amém. Mas se é consenso de mentes, Deus nos guarde. Não andamos buscando glória de homens. Terceira marca. Vamos para mais uma. Verso 8. Aliás, verso 7 inicia aqui essa quarta marca. Embora pudéssemos com enviados de Cristo, que eles tinham consciência que eram, exigir, demandar de vós a nossa manutenção, todavia nós nos tornamos dóceis, gentis entre vós. Qual ama? Vamos explicar essa palavrinha linda aqui. Ama. Sabe qual é a ideia dela na língua original? Uma ilustração que não podia ser melhor. Uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. De novo, reflexo do caráter do nosso Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os vossos filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós não quisestes. Então a vossa casa vos ficará deserta. Aquilo que o Senhor chamou de casa do Pai no início do seu ministério, agora ele chama de vossa casa, porque ele foi rejeitado. Então Paulo usa essa mesma ideia aqui. Nós fomos entre vós, Tessalonicenses, uma galinha, uma ama que acaricia os seus próprios filhos. Oh, irmãos, como nós precisamos disso na vida da igreja. Como precisamos. Me perdoe a expressão. Como nós precisamos de irmãos e irmãs galinhas na vida da igreja. Que reúnem os pintinhos debaixo das suas asas, não é? Como nós precisamos. Sermos ajuntados. Para quê? Nós vamos ver mais para frente. Não vamos falar disso agora. Nós vamos ver para quê. Não é para que seja colocado panos quentes emocionais na nossa vida, não. Então isso aqui é a quarta, né? Ideia. Gastando a vida pelos santos. Essa seria a quarta responsabilidade. Ama que acaricie os seus filhos. Gastando a nossa vida. Lembra dele escrevendo aos Coríntios? Eu me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Responsabilidade no serviço cristão. Se nós nos preservarmos uns aos outros na vida e no serviço cristão, nunca teremos nada para apresentar ao Senhor como uma oferta de amor, quando da sua parúzia. Então essa é a quarta marca. Vamos para a quinta, verso 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros. Versos 10, 11 e 12, nós vamos continuar aqui, está a quinta marca então que nós vamos citar. E é fornecendo modelos de vida. Importantíssima. Modelos. Quando a nossa mensagem, ela não é respaldada com o caráter do mensageiro, essa mensagem é desautorizada. Pedro fala na sua primeira epístola também, 1 Pedro 5, os 4 primeiros versos de 1 Pedro 5, também são muito sérios nesse sentido. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, Pedro está dizendo, presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, mas por boa vontade, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. Então está aqui uma quinta responsabilidade no serviço cristão. Fornecermos modelo. E óbvio, isso não está ligado apenas à vida dos presbíteros. Todos os irmãos e irmãs mais velhos
devem fornecer modelo de como andar com o Senhor. 1 Coríntios 11, Paulo diz assim: sede os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como nós precisamos de irmãos e irmãs que possam, pelo Senhor, pela sua graça transformadora, dizer a mesma coisa no seio da Assembleia. Irmãos, ande por aqui, venha comigo, sede meu imitador, como também eu sou de Cristo. Então essa é a quinta responsabilidade. Precisamos de modelos nas assembleias, irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, modelos de integridade, modelos de devoção, modelos de consagração, modelos de ousadia, modelos de sofrimento, modelos de piedade. Oh, como nós precisamos, irmãos. Então essa é a nossa responsabilidade no serviço cristão. Vamos concluir essa marca ainda. Verso 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos. Paulo extrapola na linguagem dele para os Tessalonicenses, né? No verso, é a prova de quanto ele amava esses irmãos. No verso 7, já citamos, ele diz que ele era essa ama que acaricia os filhos. No verso 11, ele muda para a figura do pai, porque ele vai mostrar outro aspecto agora. Então ele diz, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e lhe admoestamos. Você sabe que a palavra exortação tem a ver com encorajamento e advertência. Então todas as vezes que uma exortação é genuína, se você sabe, creio eu, que a palavra exortação é derivada do parakaleo, parakletos, paráclesis, que diz respeito ao ministério do Espírito Santo. Então, o tradutor da Bíblia em português resolveu colocar em João 16 a palavra consolador. Né? Não sei se porque ela seria mais admirada por nós. Porque a palavra lá poderia ter sido traduzida por exortador. Quando vier, porém, o exortador, o Espírito Santo, porque isso significa parakaleo, paráclesis, exortação. O Espírito Santo é o exortador. E como ele exorta? Ele consola ou encoraja e ele adverte. De novo, importante, para que nós aguardemos o nosso Senhor Jesus de maneira adequada e possamos apresentar uns aos outros como oferta de amor para Ele, nós precisamos desse equilíbrio. Precisamos nos advertir. Essa palavra também, na língua original, tem um sentido forte. A ideia é você demonstrar para uma pessoa um erro de intenção, de pensamento ou de caminho e as suas consequências. Isso é advertir. Mas também sempre significa encorajar. Não é apenas advertir, mas é pôr um ombro embaixo. Encorajar. Sermos suporte uns dos outros, levando carga uns dos outros. Então essa é a ideia de exortação. Então Paulo diz, a cada um de vós exortamos, e consolamos, e admoestamos, para viverdes por modo idôneo, digno, harmônico com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Agora, irmão, estamos já no final do nosso tempo. Mas eu gostaria de te pedir, nós vamos ler 2 textos, talvez 3. E aqui nós vamos concluir, por enquanto. Não terminamos, nós vamos parar aqui, por causa do nosso tempo. Mas ainda antes de terminarmos, com a ajuda do Senhor, faça um esforço aí, preste atenção, quero chamar a sua veemente atenção, porque nós vamos ler 2 textos, que nos mostram como esse assunto é prático, no que concerne a vinda do nosso Senhor. Verso 19 e 20 desse capítulo. Então vamos ver quais são esses versículos que mostram como Paulo exortava, consolava, admoestava para viverem por modo digno de Deus. Vamos ver um reflexo disso usando outros versículos. Primeiro, vamos para o livro de Hebreus. Já de antemão te digo que não estou dizendo que Paulo escreveu Hebreus, até porque acho que não foi Paulo. Mas essa escritura de Hebreus vai nos ajudar de maneira intensa a compreender esse assunto do versículo 11 e 12 do capítulo 2. Hebreus 10, 24 e 25. Veja lá. Hebreus 10, 24 e 25. Preste atenção. Vamos recordar o que estamos fazendo aqui. Nós estamos ilustrando a 5ª marca da nossa responsabilidade do serviço cristão, que é fazermos o quê? Fornecermos modelo de vida uns para os outros. Como? Exortando, consolando, admoestando, para viverdes por modo digno de Deus. Então olha o que o livro de Hebreus vai nos dizer para nos ajudar. Hebreus 11, 24 e 25.
Consideremo-nos. Queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra por um motivo. Ela só aparece na língua original, em Hebreus, 2 vezes. Primeira, Hebreus 3:1, que diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai, lembra-se, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E a palavra considerar significa colocar um telescópio para uma observação detida, atenta, de pormenores. Considerai Jesus, o grande apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Isso é o que sustenta a nossa fé, olhando firmemente para Jesus. Agora, olha aqui, preste atenção, a mesma palavra que o Espírito Santo usou para observar detalhadamente Jesus, considerar pormenorizadamente Jesus, ele vai usar essa palavra e dizer agora, vire o seu telescópio e olhe para os irmãos. Que maravilhoso. Consideremo-nos, a mesma palavra, também uns aos outros. Não é importante, irmão? Com a mesma atenção que observamos o Senhor Jesus, precisamos observar os nossos irmãos. Para quê? Não é para sermos nem delegado e nem juiz da vida deles, mas é para exortarmos, consolarmos e admoestarmos uns aos outros, para vivermos do modo digno de Deus. Então, que equilíbrio maravilhoso. Considerai Jesus, consideremo-nos também uns aos outros. Agora, em que sentido? Vamos seguir aí. Para nos estimularmos. Outra palavra interessante, fala daquela ponta de ferrão que se usa para tocar gado. Então, quando nós vivemos a vida da igreja e temos aprendido a vivê-la no Senhor, quando temos, então qual é uma das nossas responsabilidades? Tomarmos essa ponta de ferrão, no bom sentido, é óbvio, né? O tempo todo, porque é estímulo ao amor, e nós então usarmos essa ponta de ferrão. Para o lado, para cá, na frente, até para trás, né? Para nos estimularmos uns aos outros. Dizer, irmão, não durma. Irmão, não cochile. Irmão, não faça concessão. Irmão, preste atenção ao que o Senhor tem falado. Preste atenção nele, nos seus caminhos, na voz da igreja, no testemunho do Espírito, estimulando-nos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Agora aqui que está a nota. Olhe para sua Bíblia, por favor, porque aqui está um entre os 318 textos do Novo Testamento que fazem alusão à vinda do Senhor Jesus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e olha como o verso termina, e tanto mais, não é menos, é mais admoestação, quanto vedes que o dia se aproxima. Que importante, irmão. Sabe o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos ilustrar esse versículo com outro versículo. A palavra de Deus é preciosa, que bom. Nós podemos sair de Hebreus, ir lá para Daniel e ver de que maneira o Senhor vai nos ajudar lá em Daniel a entender Hebreus 10, 25. Abra sua Bíblia em Daniel 7, 25. E aqui nós vamos terminar. Daniel 7, 25. Irmãos, esse é um capítulo que em outras instâncias já foi, inclusive, ministrado, compartilhado, estudado com os irmãos aqui, nessa conferência, inclusive, que tem como tema o anticristo. E detalhes do governo do anticristo em muitos pormenores. Então, o verso 25, que é o único que nos interessa aqui no momento, diz assim, que esse anticristo, Hebreus 7, Daniel 7, 25, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. E agora queria que você notasse essa palavra. Esse vai ser o foco. Magoará. Interessante que em meio ao texto hebraico, essa é uma palavra de raiz aramaica. Se você buscar conhecer, porque ela chama atenção nesse texto, não é? A nossa tradução é uma palavra simples, magoar, uma palavra tão simples, usamos tanto essa palavra. Então nos chama atenção por isso. O que será que o Espírito Santo quis dizer com magoar? Porque para nós é uma palavra simples, mas será então que essa é a ideia no texto original? O que é magoar os santos do Altíssimo? Então se você consultar essa palavra, veja a conclusão que você vai chegar. Importantíssima. A palavra magoar, raiz aramaica, ela fala de um sofrimento mental. Mental. Esse é importante. Não é uma palavra qualquer. Ela fala de uma agonia mental. Então nós poderíamos traduzir essa palavra por outras para nos ajudar.
desgastar. Ele irá, se referindo ao anticristo, ele irá desgastar os santos do Altíssimo. Ainda uma outra palavra adequada. Ele irá esgotar os santos do Altíssimo. Se você quiser usar mais uma palavra, ele vai consumir os santos do Altíssimo. O que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos dizer com isso é que se nós estamos certos em que o dia do Senhor realmente se aproxima e o nosso Senhor está definitivamente às portas, então há um espírito da potestade do ar que vai de maneira muito particular, nesta era, esgotar, desgastar e consumir os santos do Altíssimo. E nós precisamos estar atentos a esse espírito. Irmãos, nós que temos vivido com a ajuda do Senhor, vida de assembleias locais, não estamos desconectados da vida da igreja, muito pelo contrário, inseridos nela e vivendo a vida da igreja, graças ao Senhor, pela essa nossa experiência comum. O que nós temos visto? Hebreus 10, 25. Irmãos que deixam de congregar. Você pergunta o motivo? Nem ele sabe. Ele está desgastado, ele está esgotado, ele está consumido, ele está fraco. Não tem motivo nenhum. Sabe qual é o motivo? O príncipe da potestade do ar. O espírito do anticristo. A artimanha maligna em esgotar, em consumir, em desgastar os santos do Altíssimo. Para que eles fiquem desencorajados, desanimados, desconfortáveis, preferindo estar em qualquer outro lugar do que junto aos irmãos, para que tudo na vida da igreja caia numa rotina inútil, vazia, sem realidade. Essa é obra-prima do inimigo de Deus. Porque se nós de alguma maneira entendermos que na igreja de Deus não há então a vitalidade do Espírito, não há um caminho real para o Espírito, o que resta das nossas vidas? Se nós não fornecermos esse caminho em nossas vidas, o que vai significar a congregação dos santos? Nada. Então, irmãos, que estejamos atentos a isso. Há algo além de nós. Há algo acima de nós que está buscando incansavelmente nos esgotar, desgastar e consumir. Porque quando fisicamente o anticristo se revelar, estejamos aqui ou não, podemos estar ou não estar, né? Então esse vai ser sua obra-prima. Ele vai magoar os santos do Altíssimo. Então que o Senhor nos ajude a discernir esse espírito nos dias em que nós temos vivido. Não há uma só assembleia em que nós não percebamos isso. Santos cansados, consumidos, esgotados, né? E que então já deixaram a sua congregação. Já pararam de fazer admoestações. Querem mais dizer, me deixa no meu canto e aguarde o assunto se resolver. Então, irmãos, que o Senhor renove em nós a responsabilidade do nosso serviço cristão de exortarmos, consolarmos e admoestarmos uns aos outros, para vivermos do modo digno de Deus. Porque esses são os dias que nós já estamos enfrentando e enfrentaremos cada vez em uma atmosfera mais intensa, até que o anticristo se revele, quando então tudo será declarado. Irmãos, o Senhor nos ajude. Não importa o estado de nossa congregação, não há congregações perfeitas. E talvez nem podemos dizer que haja congregações modelo. Todos nós temos falhas, dificuldades, algumas mais graves, outras menos graves. Algumas assembleias estão em estados piores, outras em estados melhores, mas todos estamos sendo muito afligidos, desgastados, esgotados e consumidos, porque é o espírito da era, é o espírito do anticristo, e precisamos estar atento a isso, porque ele magoará os santos do Altíssimo. O Senhor foi muito claro na sua palavra. Então que nós assumamos mais essa quinta responsabilidade. Como pai a seus filhos, exortando, consolando e admoestando, para viverdes de modo digno de Deus. E qual o resultado? Para concluirmos, já falamos. 2 versículos sobre a recompensa. Quando nosso Senhor se manifestar. Então aqueles que padeceram sofrimentos nele e por ele. Aqueles que forneceram modelos dele. Aqueles que não buscaram glória de homens. Aqueles que foram fiéis na sua responsabilidade em qualquer esfera. Doméstica, conjugal, da igreja, da obra. Então eles terão um privilégio. Eles vão tomar esses santos a eles confiados e vão apresentar como uma oferta de amor. Que coisa mais preciosa. E Paulo usa a palavra exultação. Você viu essa palavra aí? Exultação na vinda do Senhor. Haverá um senso
tão profundo em nós, de que apesar do nosso serviço ter sido limitado e pequeno, ele foi agradável ao nosso Senhor. Que privilégio. Então assim Pedro também termina a epístola dele. Ele conclui aqueles 4 versos do capítulo 5 que eu citei. 1 Pedro 5:4 diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vós recebereis uma imarcessível, que não fenece, que não murcha, imarcessível coroa de glória. Que privilégio, irmãos. Então não nos cansemos, irmãos, não nos cansemos, não nos deixemos esvair, esgotar. Vamos aos pés do Senhor. Os que esperam pelo Senhor, nosso querido irmão nos lembrou, renovam as suas forças. Que poder tem a vinda do nosso Senhor em renovar nossas forças, nos revigorar para Ele, porque nós não estamos aqui uns pelos outros. Nós não nos servimos porque temos piedade uns dos outros. Nós nos servimos porque nós queremos apresentar ao nosso Senhor algo que agrade seu coração e do qual nós possamos ser participantes. Pela graça do Senhor, pela fidelidade do Senhor, em todas estas esferas. Então, irmão, olhe para sua esposa de maneira diferente. Olhe para o seu marido de maneira diferente. Olhe para os seus filhos de maneira diferente. São ofertas de amor que o Senhor nos confiou para serem apresentados para Ele naquele dia. Louvado seja o seu nome. Que Ele continue falando aos nossos corações. Amanhã nós seguimos de onde paramos. Vamos orar. Senhor, entregamos mais uma vez nossas vidas a Ti e também as Tuas palavras a Ti. Continua nos explicando, nos ajudando, nos dando suporte, para que realmente nós possamos nos desincumbir desse encargo divino, santo e de tanto privilégio que o Senhor confiou às nossas vidas. Como maridos, como esposas, como pais, mães, filhos, irmãos, presbíteros, obreiros, em qualquer nível que estejamos, Senhor, da Tua obra, na Tua igreja, nas relações, em qualquer esfera da nossa responsabilidade. Nos ajuda a ser fiéis, nos ajuda a realmente nos gastarmos em prol de outras almas. E te pedimos que o Senhor renove em nós esse senso, expectativa de que nós teremos o privilégio de apresentar isso como uma oferta de amor ao Senhor. E sermos por Ti mesmo galardoados, recompensados. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. Senhor, nós confiamos que o Senhor mesmo continuará falando aos nossos corações. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.